É isso aí, meus queridos. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 6 horas e 59 minutos, 7 horas da manhã. Estamos aqui ligadinho. Você agora também nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e o canal Conectados ao Sagrado. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus. Chegou sexta-feira. Sextou, como muitos falam, e estamos aqui trazendo para você no nosso devocional, nosso bate-papo de manhã cedo, para começarmos um dia alegre, abençoado e próspero. E é a esse Deus glorioso que nós vamos falar com Ele agora. Nós vamos orar pedindo um dia bastante abençoado para nós. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Abençoa-nos, Senhor, com Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Pai. E que seja repreendido do nosso meio neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de confusão, de inveja, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que eu faço neste dia, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Amém. Graças a Deus, ó Deus, muito bom. Nessa manhã eu quero falar sobre a confissão de Pedro e a identidade de Cristo. Eu quero dizer para você que Deus ele é tremendo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a confissão de Pedro e a identidade de Cristo é detalhada aqui em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 20. E eu quero ler do 13 ao 16, que diz assim: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, respondeu-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? E respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Messias, tu és o ungido Filho de Deus. E o Cristo é o mesmo que separado, ungido. Tu és o ungido, não o Messias, o Filho de Deus. Então, o texto central que nós vamos trabalhar hoje pela manhã é Mateus 16, versículo 13 até o 20. E nesse trecho, Jesus questiona seus discípulos sobre quem é a pessoa, quem as pessoas dizem que ele é. E após ele ouvir várias narrativas, vários comentários acerca do que as pessoas dizem que ele é, aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, faz a profunda confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa resposta que Pedro deu fez com que Jesus o abençoasse, reconhecendo que essa confissão não foi revelada pela carne ou pelo sangue, mas pelo Pai Celestial. Além disso, Jesus declara que sobre essa rocha, na confissão de Pedro, no caso foi esta, esta rocha, ele edificaria a sua igreja e lhe daria as chaves do reino dos céus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, não é por Pedro, é por Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A Bíblia diz que Jesus é a porta das ovelhas. Então, em cima disso aí, eu quero trazer 3 pontos para nós nesta manhã. Primeiro ponto foi a pergunta de Jesus. E toda pergunta tem uma resposta.
É ou não é? Tudo aquilo que nós perguntamos a Deus, Deus nos responde através da sua maravilhosa palavra. Que muita gente fala com Deus, mas não querem ouvir Deus falando. Espera que Deus mande um profeta e nós temos que ter cuidado porque existem muitos falsos profetas nesses dias, como a própria Bíblia nos ensina, né? Então o primeiro ponto é a pergunta de Jesus. Em Mateus 16:13 diz, abre aspas, chegando Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que as pessoas dizem quem é o Filho do Homem? E vem as respostas. Aí Mateus 16:14 diz assim, eles responderam, os discípulos, né? Uns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns, e também dizem ser alguns dos profetas. Então, ali os discípulos trazem um relato daquilo que eles ouvem no meio do povo. O que é que as pessoas falam? Quem é Jesus? Quem é esse aí? Quem és tu? Por exemplo, um dos textos narrados, né? Quem és tu? Lá em Pedro, os discípulos falaram, quem é esse homem que até o mar sujeita-se a ele? Né? Os próprios discípulos tinham essa dúvida. Então, em Mateus 16, vem a confissão de Pedro. O texto diz assim, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, ele tomou a frente para falar pelos discípulos, principalmente por ele mesmo. E ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o que acontece hoje nos nossos dias, sabe? A oração não tem que ser feita por fazer, tem que ser feita com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, a fé sem obras é morta. Mas Jesus também diz, olha, tudo que pedides ao Pai, crendo, recebereis. E a Bíblia também diz assim, vós não recebeis porque não sabeis pedir ou por pedides mal. E por falta de fé. Então, muitas das vezes, ou todas as vezes, tudo aquilo que nós falamos com Deus, pedimos, está envolvido a nossa fé. O segundo ponto é a bênção e a autoridade conferida. Em Mateus ali 16, 17 ao 19, traz algumas informações bem interessantes. Aí vem a resposta de Jesus, aquilo que Pedro falou. O texto em Mateus 16, 17 diz, abre aspas, então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. O que é que Deus tem nos revelado? Acerca daquilo que nós falamos, pensamos, fazendo. Qual é o projeto que você está fazendo que Deus é o centro dele? Qual é o projeto que você está fazendo que Deus é o centro dele? Mesmo sendo um projeto que envolva a sua vida, Deus tem que ser o centro. Projeto que envolva a sua família, Deus tem que ser o centro. Ok? E vem a resposta daquilo que Pedro falou, daquilo que Jesus já respondeu, e Jesus complementa, que é a edificação da igreja. Só que Mateus 16, 18 diz, abre aspas, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus agora revela a Pedro que ele é a pedra firme onde edificaria a sua igreja. Aí agora Jesus revela a Pedro. Você vê que Deus revelou a Pedro que Jesus era o filho dele, ungido. Agora Jesus revela a Pedro. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre essa. Sobre esta, edificarei a minha igreja. Então agora tem a revelação de Jesus para Pedro, que ele é pedra angular. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
que ele é a porta por onde as igrejas passam, que não existe outro caminho. Porque se Pedro fosse a pedra da igreja, íamos ter acesso através de Pedro. Ok? Mas aí Jesus agora revela a Pedro. Tem muita gente confundindo, pedindo a homens, buscando em homens, mas a Bíblia diz, Malaquias 4:2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Temer ao nome de Deus, nascerá o sol da justiça. Ok? E ainda no segundo ponto, né? Mateus 16:19 diz assim, abre aspas, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Todos nós, tem um texto na Bíblia que diz assim, eis que te dou a chave do trono de Davi. Ela está sobre o teu ombro. O que você fechar, ninguém abrirá. E o que você abrir, ninguém fechará. Ninguém. Sabe? Então, precisamos ter certeza de que nós temos, dado pelo próprio Jesus, essa autoridade, autonomia e competência para falarmos com o Pai. Tudo que pedimos ao Pai em seu nome, em nome de Jesus, crendo, receberemos. Sabe? Mas nós precisamos falar. Não temos que pedir às outras pessoas para falarem conosco. Devemos fazer conforme Jesus fez. Precisamos da comunhão da igreja. A comunhão da igreja, você viveu o evangelho ali. Né? Precisamos da comunhão no nosso lar. Precisamos viver o evangelho onde nós moramos, na nossa comunidade, local de trabalho, universidade, escola. Precisamos ser luz onde nós estamos. Então, o terceiro ponto é a confissão como fundamento de fé cristã. E em Mateus 16:20 diz assim, abre aspas, então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Não falem demais para a sua própria segurança. Tem projetos que eu desenvolvo que depois que está pronto eu levo para minha esposa. Primeiro eu e Deus. Entendeu? O feeling, eu e Deus. Depois que está pronto, por exemplo, um projeto novo agora. Essa semana é um projeto que eu estou desenvolvendo já há algum tempo, uns 2 anos, com calma, sem pressa. Essa semana eu passei para minha esposa, uma exímia professora de língua portuguesa, para fazer um apanhado ali para mim, né? Então eu levei para ela. Como tantos outros, primeiro é eu e Deus, porque Deus sabe o que está no meu coração e compete a Ele abençoar ou não. Se eu vejo que eu estou fazendo e não está dando fruto, e eu já apresentei a Papai do Céu, então ele não está no negócio. Se ele não está no negócio, eu estou fora. Simples assim. Sempre foi assim comigo. Se ele não está no negócio, eu estou fora. Então, na confissão, como fundamento da fé cristã, em Mateus 16:20 diz, então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aqui nós temos a confissão de Pedro, que é o ponto central desse relato, revelando a identidade messiânica de Jesus como o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Então Jesus reconhece a fonte divina dessa revelação e anuncia que sua igreja será edificada sobre a rocha que é ele mesmo, Jesus, sendo a pedra. Sabe? Então, e assim como ele deu responsabilidade e autoridade a Pedro, ele dá a mim e a você. Orais uns pelos outros, sermos cristãos onde nós estivermos. Veja bem, mesmo depois dessa revelação, Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Só depois que ele tornou-se o grande líder, junto com outros grandes líderes, como Tiago, Paulo, João, que foi o último a sair sobre esse plano físico aqui da vida terrena. Mas precisamos saber que Cristo Jesus nos conferiu autoridade para falarmos ao Pai
usando o nome dele. Jesus é o nosso fiador para falarmos com o Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então eu quero concluir nessa manhã, queridos, dizendo que essa confissão de Pedro sobre a identidade de Cristo é um marco fundamental na história do cristianismo, na história da igreja. Ela revela que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus vivo, e é a base sobre a qual a igreja de Cristo é construída. Igreja significa reunião, assembleia de pessoas. E Jesus disse, onde houver 2 ou 3 ou mais, estou no meio, estou presente. Então essa verdade continua sendo o alicerce da nossa fé hoje. E assim como Pedro, somos chamados a reconhecer quem Jesus é em nossas vidas. Ele não é apenas um mestre ou um profeta, mas ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor. Então essa confissão não é apenas intelectual, mas é principalmente espiritual. Jesus afirma que a revelação veio diretamente de Deus para Pedro. Então, que essa verdade profunda nos inspire a vivermos de acordo com a nossa fé em Cristo. Que a nossa confissão de Jesus como Cristo seja refletida em nosso relacionamento com Ele e na forma como vivemos para darmos testemunho da sua grandeza, da sua glória. Então que a igreja de Cristo, edificada sobre a rocha que é Ele, a pedra angular, sabe, continue a proclamar a mensagem transformadora do Evangelho no mundo. Principalmente, começando pela sua casa. Cônjuge, filhos, em tudo, para que as pessoas vejam em você uma referência, uma bússola, para não se perder. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, te dê um final de semana, né? Começa a partir de hoje, à noite. Um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz. E para você que está